Boa noite, amada família, que a gloriosa graça, a paz e o amor zeloso de Deus seja sobre você, sua família, sobre todos nós, onde estamos e onde vocês estão aí também, sobre todas as cidades do nosso Brasil e na face do planeta. Que Deus esteja alcançando vidas ainda hoje, de uma forma maravilhosa, salvando, curando, libertando, consolando, confortando as pessoas. Que Deus esteja ajudando a cada um de nós a vivermos o dia a dia, segundo a vontade dEle, para que sejamos felizes, prósperos, equilibrados, mansos. Sejamos também abençoados com a eternidade que o Senhor quer nos dar, para que vivamos com Ele no seu céu. Mas que tudo isso aconteça é necessário termos fé, mas não é uma fé lançada ao vento, é uma fé concentrada, dedicada, consagrada a Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, o Filho de Deus, que foi enviado pelo Senhor, o Criador, para salvar a humanidade. Então nós vamos adorar, nesta ocasião, sobre esse aspecto do culto, da adoração, do louvor, do nosso relacionamento com Deus. A fé que precisa ser depositada no Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar cantando o hino 406 do cantor cristão, intitulado Confiar em Cristo. Que delícia crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Oh, que gozo é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, fazer minha fé crescer. Glórias a Deus! É um presente que Deus nos dá, podermos conhecê-lo, conhecer seu Filho Jesus, o Salvador, conhecer seu Espírito Santo e com ele nos relacionarmos. Eu sou o Tércio Rezende, pastor junto com a minha família. Minha esposa Emília está aqui ao meu lado, nossas filhas nos ajudando, coordenando a filmagem. Estamos pastoreando, plantando igreja na cidade de Salesópolis, onde tem a nascente do Rio Tietê, aqui no estado de São Paulo. Um lugar lindo, maravilhoso. E eu convido você para que, assim que você puder, nos visite, esteja conosco. A gente vai receber vocês com muito amor. Se você puder passar alguns dias, vai ser uma alegria muito grande. Se você quiser também fazer parte desse projeto, ingressar nessa obra, orando por nós, cooperando, visitando, vindo à nossa região para nos ajudar a evangelizar, a fazer discípulos, e também quiser investir recursos para a continuidade desse projeto de plantação de igreja em Salesópolis, vai ser uma grande alegria, é só você fazer contato conosco. Nós vamos orar nessa ocasião. Eu já quero convidar você a ir registrando os seus pedidos, seus motivos de gratidão, tudo aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida.
E após o culto nós vamos responder a todas as mensagens e orar por todos os pedidos. Combinado assim? Então vamos orar? Deus maravilhoso, Senhor das nossas vidas, como é bom podermos confiar no Senhor. Como é bom conhecer a sua pessoa, ouvir os seus ensinamentos, sermos conduzidos pelo seu Espírito Santo, conhecer as suas promessas e delas desfrutar. Obrigado, Deus maravilhoso, porque o Senhor nos garante a certeza, a convicção inabalável de que o Senhor é conosco, nos ajuda, nos abençoa. Nessa terra, o Senhor perdoa os nossos pecados, o Senhor trabalha a nossa mente, nosso coração, o Senhor transforma o nosso caráter à semelhança do caráter do seu Filho Jesus. Obrigado, Pai, pela grande alegria que o Senhor tem plantado na nossa vida. Obrigado, Pai, pela certeza do perdão. Obrigado porque o Senhor tira de nós toda a culpa. Obrigado porque o Senhor nos lava e nos purifica com o sangue do Teu Filho, aquele que sacrificou-se a si mesmo na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Obrigado, Deus maravilhoso, pela paz, pela alegria, pela salvação que Jesus nos dá. Como é bom sermos felizes ao seu lado. Como é bom, agradável vivermos unidos como irmãos e irmãs em Cristo. Vivemos debaixo do seu governo. Como é maravilhoso, ó Pai, podermos acreditar e desfrutar das suas promessas. Como é bom nos submetermos à sua palavra e sermos orientados pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. Glórias ao nome do Senhor, por essa tão boa vontade que o Senhor tem em se revelar a nós, nos abençoar, nos conduzir, nos livrar do mal, repreender as trevas, repreender o caos, repreender toda ação maligna. Ó Deus maravilhoso, clamamos que o Senhor visite cada família nesta ocasião. Cada pessoa, inclusive aquelas que na circunstância que estão vivendo estão isoladas e aquelas também que não têm mais família. Deus maravilhoso, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor pode estar em todos os lugares, o Senhor tem poder para tudo e sabe todas as coisas. Sim. O Senhor é Deus, aleluia, o único, o grandioso, o soberano, aleluia, o supremo Senhor. Temos alegria em louvar o Teu nome, adorar a Sua pessoa. Então, Pai, nessa visitação que o Senhor já está fazendo na vida de cada um de nós, clamamos que o Senhor haja entronizando em nós a sua graça, amém, o seu Espírito. Clamamos que o Senhor nos sonde e, havendo alguma coisa que não te agrade, que o Senhor retire, amém, que o Senhor nos lave e nos purifique, amém, que o Senhor nos coloque em comunhão com o Senhor. Amém. Queremos sim o seu perdão, por isso nós nos humilhamos, confessando que somos pecadores, miseráveis, mas o Senhor de forma graciosa nos perdoa, aleluia. Amém. Clamamos também que o Senhor trate os enfermos, trate ainda, ó Deus, curando e restaurando a saúde de todos. Amém. Clamamos, Pai, que o Senhor abençoe os relacionamentos, que o Senhor restaure os relacionamentos, que não hajam divórcios, que não hajam separações, mas que haja, ó Deus, comunhão, que haja harmonia, que haja reconciliação. Ó Deus, clamamos por aqueles que estão precisando de trabalho, de consolo, de conforto, aqueles que precisam estudar, aqueles que têm sonhos e projetos e precisam consolidá-los e implementá-los. Ajuda-nos, Santo Senhor. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Sua voz também. Precisamos muito da Sua mensagem, pois ela nos edifica, ela nos ajuda, nos transforma, nos encoraja e nos empodera para viver o dia a dia, a semana toda. Ó Pai do céu, visita cada um de nós, crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e experientes anciãos. Opera, Pai, age, Deus. Oramos assim, clamando ao Senhor, confiantes que os milagres o Senhor já está providenciando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amém. A gente vai continuar louvando e adorando ao Senhor. Agora com o hino 62 do cantor cristão. Um hino intitulado Nome Precioso. Sob esse nome, Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus, podemos depositar toda a nossa fé e não seremos decepcionados, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Ele é precioso. Então vamos adorar
com alegria e de todo o nosso coração. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração. Sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Glórias a Deus. Nós vamos orar um pouco mais. Eu quero convidar agora você a pensar em tudo aquilo que você precisa que Deus faça, começando na sua vida, estendendo-se pela sua família, seus familiares, vizinhos, amigos, conterrâneos e aqueles que você deseja que Deus alcance. Vamos orar? Eu convido minha esposa que ore por nós agora. Senhor, muito obrigada, Pai querido, porque o Senhor é acessível a nós. Glória a Nós Deus. podemos conversar com o Senhor, nós podemos conhecer o Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio, mandando Jesus Cristo para nos salvar. Muito obrigada. Obrigada, Deus eterno, porque Jesus prometeu estar sempre conosco, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Muito obrigada, Aleluia. Senhor Deus. Obrigada, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que o Senhor é poderoso, e é por isso que nós estamos aqui juntos, Senhor Deus, neste momento, adorando, bendizendo o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e conversando com o Senhor. Muito obrigada por esse privilégio. Obrigada porque nós podemos colocar diante do Senhor os nossos anseios, as nossas alegrias, os nossos sonhos, os nossos projetos. Podemos colocar diante do Senhor as nossas mazelas, certos de que o Senhor, Pai querido, está nos ouvindo e que o Senhor agirá no nome de Jesus. E é por isso, Senhor Deus, que queremos colocar diante do Senhor cada um de nós. Que o Senhor possa estar, Pai querido, atento, Senhor, aos pedidos que estão sendo feitos, Pai querido, os clamores que estão sendo levantados, Pai querido. Precisamos da Tua cura, Senhor Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos. Precisamos do Teu consolo, do Teu conforto, Santo Espírito de Deus, porque só o Senhor pode fazer isso. Precisamos, Deus bendito, que o Senhor abra a porta de emprego, tantos necessitados, Senhor Deus, por favor. Precisamos que o Senhor trate nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa restaurar relacionamentos, que o Senhor possa falar conosco
e despertar-nos, Pai querido, para uma vida de santidade ao Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a ter um relacionamento mais íntimo contigo. Nos dê, Senhor Deus, um desejo ardente de buscar a Tua palavra e entender, Senhor Deus, por favor. Ajuda-nos, Senhor Deus. Ajuda cada um de nós que estamos participando desse culto, que estamos elevando nosso pensamento ao Senhor. Nós somos fracos, somos pequenos, nós não somos dignos, Senhor Deus, mas o Teu amor nos alcançou. Aleluia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos falar com o Senhor e ter a certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Pedimos ainda que o Senhor, por favor, fale conosco, porque nós precisamos ser alimentados por Ti, nós queremos ser transformados pelo Senhor, queremos ser sempre pessoas melhores para pregar a Tua palavra, levar o Teu amor a outras pessoas, para sermos bênçãos uns para os outros. Por favor, Deus, no nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Quando nós tomamos a decisão de seguir Jesus, depositar sobre Jesus toda a nossa fé e buscamos a Deus Pai em nome de Jesus em oração, nós vamos então fundamentando a nossa fé, alicerçando a nossa fé, construindo a nossa vida sobre Jesus Cristo, a rocha eterna. Fundamentamos as nossas vidas nos princípios da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Isso só nos traz benefícios. Nós vamos adorar o Senhor nesta ocasião com a música Nossa Morada na Rocha Está. E nós vamos, para tanto, usar o hinário para o culto cristão, o hino de número 416 do HCC. Nossa morada na rocha está. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras a salvação. Pois alguém que nelas somente crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Os cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que têm. Com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus uma vez mais. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia no seu equipamento. Seguindo uma série de exposições na carta aos Colossenses, nós vamos ao capítulo 2, os versículos 6 a 10. Colossenses 2, de 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E agora, assim como vocês aceitaram Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele
edifiquem sua vida. Amém. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de muitos motivos de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não os princípios do Senhor Jesus. Pois em Jesus Cristo, em corpo, habita toda a plenitude de Deus. Portanto, porque vocês estão em Jesus Cristo, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Riquíssimo texto que o Senhor nos revela nesta ocasião. Convido você a orarmos uma vez mais, para a gente poder meditar na palavra. É com gratidão que nós temos no coração, Pai, que nós te buscamos com muita alegria e com a determinação de louvar o seu nome, adorar a sua pessoa e de ouvirmos a mensagem do Senhor que vem do teu céu, a voz do céu para nós, a sua palavra. Então, ó Deus maravilhoso, por meio da ação do Espírito Santo do Senhor, nós imploramos que o Senhor se comunique de forma plena, eficaz, transformadora, abençoadora, nos ajudando a compreender a sua palavra, nos ajudando, ó Deus, mudando a nossa forma de pensar, nossa maneira de estruturar os pensamentos e também a nossa vida contigo. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor haja poderosamente na nossa fé. Nós queremos sim agradar o Senhor e somente ao Senhor. É verdade, Senhor. Temos muitas necessidades, carências, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude suprindo isso tudo. Amém. E nos conduzindo de maneira divina, como só o Senhor pode fazer, a fim de que nosso relacionamento com o Senhor seja transformado. Amém. Nós queremos que a nossa fé gere frutos para a glória do Senhor, Amém, Senhor. para a salvação de milhares de vidas, Amém. para o nosso bem-estar, para a cura, para a libertação, para o consolo, para o conforto. Ó Deus, o Senhor sabe de tudo que precisamos, mas nós temos prazer em conversar com o Senhor e te pedir. Então, Deus, a nós que já depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, pedimos que o Senhor consolide as nossas convicções. E aos amigos e amigas que ainda não têm essa firmeza, depositando sua fé em Jesus, ajude-os para que hoje mesmo passem a confiar plena e piedosa, dedicadamente em Jesus, reconhecendo-o como o único Salvador e pedindo que Jesus os salve e os abençoe. Faz os milagres, Deus, que o Senhor deseja e planejou para todos nós, para cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos meditar hoje sobre a fé, sobre o que a sua fé está sendo alicerçada, sobre o que ou sobre quem a sua fé está sendo enraizada. A fé é uma convicção inabalável, é a crença daquilo que nós acreditamos que existe, mas que a gente não vê. A convicção daquilo que a gente espera que vai acontecer, mesmo ainda não tendo acontecido. E essa fé, ela precisa ser firmada, alicerçada, enraizada
num único Deus. Porque, do contrário, ela não gera os frutos que todos nós precisamos. Muitas pessoas estão depositando sua fé, estão alicerçando sua crença, sua esperança, estão tendo fé em animais. Tem alguns países que os povos adoram todos os animais. Outros depositam sua fé em pessoas humanas, umas que já viveram e outras que ainda vivem. Há pessoas que depositam sua fé nos astros, outras têm fé em estátuas, em imagens feitas por mãos humanas. Outros estão depositando sua fé em espíritos dos mortos. Outros depositam fé nos ossos. Ossos, sim, de pessoas, ossos de animais. Alguns têm fé em cartas. Outros têm fé em oferendas para divindades que elas imaginam existir. Outros têm fé na fama, em dinheiro, no conhecimento. Outros têm fé na ciência, naquilo que elas mesmas conseguem fazer, produzir. Outras têm fé em si mesmas, nas suas competências, na sua capacidade de argumentação, de negociação ou de promoção de uma obra ou de outra. Algumas têm fé nas obras, em benfeitorias. Algumas pessoas estão depositando fé em filosofias criadas pelos humanos. Algumas têm fé em jardins. Algumas têm fé em postes. Outras pessoas têm fé em cidades. Algumas têm fé em templos. Outras depositam sua fé em deuses inventados. Alguns da mitologia grega, outros da mitologia nórdica e outras mitologias, são mitos. Mas há pessoas que adoram esses deuses inventados. Algumas pessoas estão tendo fé, depositando sua fé no seu trabalho. Outras têm fé nos reis. Outras têm fé em líderes religiosos. Algumas outras pessoas depositam sua fé nos governantes, nas autoridades. Há também aquelas pessoas que estão buscando uma religião, preste atenção nesse detalhe, buscam uma religião que ofereça a elas um rol de ensinamentos, de doutrinas e de práticas que se ajustam às suas estruturas de pensamentos e sentimentos. Então elas buscam alguma coisa, não, essa religião está se adequando ao que eu quero, ou ao que eu penso ser correto. Muitas pessoas estão procurando um Deus para louvar, para adorar, como quem entra na internet, escolhe um menu e ali vai fazendo a sua escolha por opções. Outros, como quem entra num delivery ou aciona pela internet ou pelo telefone e faz a sua escolha. E quando fazem a escolha, elas vão especificando o que esse Deus que elas escolheram adorar e louvar, elas vão especificando o que esse Deus deve fazer por elas. Só que Deus está muito acima de nós, amados amigos e irmãos. Deus está muito acima das nossas vontades, dos nossos desejos, das nossas cobiças, das nossas opções ou das nossas invenções. Deus é superior, Ele é supremo, Ele é soberano, Ele é o Criador. Não é possível haver na criação um Deus que seja maior que o Criador. Só o Criador é Deus. Então tudo que nós podemos pensar e imaginar, tudo que nós já vimos e ouvimos, tudo que realmente existiu e existe, foi criado por Deus, o único, o vivo, o eterno,
o soberano, o supremo, Deus, o Senhor. Nós temos muitos motivos para buscarmos a quem adorar. Nós temos sim muitos motivos para buscar a esse Deus e depositarmos sobre Ele a nossa fé. Sabe por que a gente tem esses motivos para buscarmos a quem adorar? Porque Deus nos criou com alguns elementos: um corpo físico, alma e espírito. O corpo físico é isso que nós tocamos, que nós vemos, sentimos. O corpo físico precisa de água, de ar, precisa de comida e precisa da luz do sol. A alma é onde habitam os pensamentos e os sentimentos. E o espírito, que não se toca, nem se vê, mas esse espírito que Deus nos deu, ele é real e ele tem necessidade de louvar e adorar a Deus. Deus nos fez assim, Ele colocou isso na nossa natureza que Ele criou. O nosso espírito precisa louvar e adorar a Jesus. Porque assim como o nosso corpo precisa de água, Jesus é a fonte da água viva. Assim como o nosso corpo precisa de ar, Jesus é o sopro de vida. Ele é quem nos dá o fôlego. Aleluia. Assim como o nosso corpo precisa de comida, Jesus é o pão da vida. Assim como o nosso corpo precisa da luz do sol, Jesus é a luz do mundo. É luz para nos tirar das trevas. Aleluia, porque existe este Deus único que se revela a nós. Através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, através de sua natureza e de toda a sua criação, e através do seu Filho, Jesus, o Salvador. Queridos de Deus, povo amado, como nós não podemos ver Deus, todas as pessoas começam a cobiçar, a desejar, e algumas até inventam aquilo a que elas querem louvar e adorar. Porque nós temos essa necessidade, embora não consigamos ver Deus. E por não vê-lo, muitos estão materializando Deus. Alguns até constroem e fazem imagens e adoram essas imagens e prestam culto a essas imagens. Outros materializam Deus nessas citações que eu já fiz, de astros, de ossos, de cartas e por aí vai. Dinheiro, fama, vamos materializando Deus. Mas hoje Deus quer nos revelar coisas especiais, que Deus já se materializou para abençoar nossas vidas. Aleluia. Sim, família amada, nós que precisamos desse Deus materializado para que a gente possa crer, louvar e adorar, Deus já tomou essa providência. Ele materializou o seu Filho Jesus. Deus veio a nós, habitou em forma humana, Ele se fez carne e habitou entre nós. Deus se materializou para que todo aquele que creia no seu Filho Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Nós não precisamos criar Deus algum, porque só há um Deus, o único digno de louvor, o único digno de honra, o único digno de toda a nossa adoração. Sim, Deus se fez carne, Ele habitou entre nós, Ele enviou o seu Filho Jesus em forma humana. Deus enviou Jesus, aquele que é a sua imagem perfeita, plena, real, sua imagem materializada. A pessoa divina veio até nós, integralmente. Então, aquele que olha, vê, adora a Cristo, está adorando o próprio Deus. Mas aí você me diz,
mas Cristo já faleceu. Sim, ele faleceu na cruz. E ele foi sepultado, só que ele ressuscitou dentre os mortos. Portanto, todo aquele que em Cristo crer não morrerá eternamente, mas será ressuscitado, assim como Deus ressuscitou o seu Filho Jesus, também ressuscitará a todo aquele que crê em Cristo. Jesus é a materialização plena, divina do Deus Altíssimo, para que todos nós possamos louvar e adorar a Deus através de Jesus, para que todos nós possamos seguir e obedecer a Deus através dos ensinamentos de Jesus, registrados na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Para que todos nós sejamos orientados, abençoados pelo próprio Deus. Sim, não nos falta nada e não nos faltará nada, porque o Senhor se revela como o pastor supremo, aquele que provê todas as coisas. Não nos faltará coisa alguma. Deus enviou o seu Filho, Jesus, o Cristo, que quer dizer Deus conosco, ungido para salvar. Ele é o Criador. E crendo em Cristo, ninguém será enganado. Crendo em Cristo, ninguém será escravizado por vãs filosofias criadas por invenções humanas, enganosas, que na verdade estão sendo influenciadas pelas trevas, pelo mal e pelo caos, com o propósito de roubar, matar e destruir a humanidade. A minha vida, a minha família, a sua vida, a sua família e todo aquele que seguir esses ensinamentos criados pelo próprio homem. Talvez você diga, mas quem te diz que a Bíblia não foi criada pelo homem? Sim, a Bíblia foi criada por Deus. Cientistas a estudaram e não encontraram erro algum, nem contradição alguma. O próprio Deus determinou que seres humanos, iluminados pelo Espírito de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, registrassem a palavra de Deus em linguagem humana. E pela graça do Senhor, o Senhor tem abençoado mulheres e homens na tradução da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em dezenas e dezenas de línguas. Aleluia. Para que todas as pessoas, de todos os povos, raças e línguas, conheçam o Salvador, o único, Jesus o Cristo. Há possibilidade de você estar sendo influenciado por essas filosofias que são interessantes, sedutoras, que nos levam a cobiçar a continuidade do mergulho nessas filosofias humanas. Elas são confortáveis e elas também ajudam a gente a encontrar um escape para nós mesmos. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte: todos nós somos pecadores e a nossa natureza pecaminosa nos afasta de Deus, o único Deus. Então todo ensinamento, toda filosofia, todo raciocínio humano, toda invenção enganosa que tenta te ajudar, te orientar, afastando você de Jesus, esta orientação, esse ensinamento só te levará para as trevas e o afastamento eterno de Deus. Para que ninguém seja influenciado pelas trevas, pelo mal e pelo caos, Deus revelou-se a si mesmo na palavra dele, a Bíblia Sagrada. Deus revelou-se a si mesmo e se fez carne e habitou entre nós, enviando o seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus, que jamais pecou. E ele sacrificou-se a si mesmo para tirar de nós todo o pecado, religando-nos a Deus. Essas invenções, elas vão enraizando na nossa mente, no nosso coração, e vão alicerçando a nossa vida nos desvios, no mal e nas trevas. E nós vamos nos acostumando, porque são invenções, são filosofias que agradam, elas consolam,
mas elas não mostram os nossos erros, nem nossos pecados. Elas não apontam para o único Salvador. São princípios inventados por pessoas e não são os princípios que Deus estabeleceu. Deus se manifestou através de Jesus Cristo para salvar a sua vida, a minha vida, dos nossos pecados. Deus se manifestou, veio até nós através do seu Filho Jesus Cristo para nos salvar da morte eterna, para nos livrar da condenação no inferno, para garantir, Jesus sim foi enviado à face da terra para garantir que eu e você tenhamos nossos pecados perdoados e sejamos religados a Deus para vivermos com Ele por toda a eternidade. Quem você conhece que morreu, levou sobre si os nossos pecados? Quem você conhece que é todo-poderoso? Quem você conhece que ressuscitou dentre os mortos? Só existe um, Jesus, o Salvador. Queridos, por tantas coisas e por essas que nós citamos, nós precisamos nos perguntar sobre o que ou sobre quem a minha fé, a sua fé está sendo enraizada, está sendo alicerçada. Em quem você deposita a sua fé? Queridos amigos, caso você deseje conhecer a verdade e ser liberto dessas filosofias vãs inventadas pelo ser humano, caso você deseje louvar, adorar, seguir e servir ao Deus vivo e único, a gente vai observar aquilo que Deus nos orienta no texto que nós lemos. Ele começa dizendo no versículo 6, porque vocês aceitaram Jesus. Todas as demais coisas mudaram na vida dos colossenses. Assim também vai acontecer na sua vida, como aconteceu na minha vida. Amém. Aconteceu na vida de minha esposa e de nossas filhas. Amém. É importante que você aceite Jesus como seu Salvador. E aceite Jesus como Senhor da sua vida. Só Ele pode salvar, porque Deus o enviou à face da terra com esse propósito, salvar a humanidade. Muito embora a mensagem da cruz, muito embora o plano de Deus não agrade as pessoas, porque é um plano em que o ser humano não tem a participação, mas é exatamente com esse propósito que Deus estabeleceu esse plano, para que nenhum ser humano, nenhum ser vivente possa atrapalhar o plano de salvar a humanidade. Foi para isso que Deus estabeleceu esse modo operante de Jesus, sacrificando-se na cruz, recebendo sobre ele os nossos pecados e ressuscitando dentre os mortos, estabelecendo, portanto, para nós morada no céu. É um plano extraordinário, infalível, mas que homem e mulher algum, nem demônio algum, nem inimigo algum consegue contaminar, corromper ou atrapalhar. Então aceite Jesus na sua vida como seu Senhor, como seu governador. Não seja senhor de si mesma, não seja senhor de si mesmo, não seja o governador da sua vida. E não permita que o mundo te governe. Não permita que essas vãs filosofias criadas pelo ser humano governem a sua fé. Mas peça a Jesus para assumir o governo da sua vida. Assumir toda a sua vida. Deposite toda a sua fé, toda a sua confiança em Jesus. Você não se arrependerá, você não perderá nada. Ao contrário, você ganhará tudo, a plenitude, porque Cristo é Deus pleno, é Deus único, Ele é o próprio Deus. E Ele te dará todas as coisas, pois Ele é o nosso pastor. Então nada te faltará. Peça a Jesus para ser Senhor da sua mente, do seu coração, do seu corpo, das suas decisões, dos seus sonhos, dos seus projetos, da sua família, dos seus negócios. Consagre-se ao Senhor.
Segundo aprendizado que a gente obtém no texto, é que nós precisamos seguir o caminho com Jesus e continuar seguindo Jesus. Mas por que seguir o caminho com Jesus? Por que seguir Jesus? Porque Jesus é o caminho. Não existe outro caminho que nos leve a Deus. Só Jesus nos leva a Deus. Por isso, seguir Jesus é vital, fundamental. É a condição sem a qual ninguém encontrará com Deus. Precisamos seguir Jesus e continuar seguindo, porque Ele é a verdade que destrói toda falsidade, toda mentira. Porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem a competência e toda a autoridade sobre toda a criação, sobre todo o espírito, inclusive os espíritos maus que têm afligido muitas pessoas e muitas famílias. Ele tem todo o poder para curar toda a enfermidade e ressuscitar-nos dentre os mortos. Aleluia. Oh, se não vale a pena seguir o caminho com Jesus? Certamente sim. Temos visto a glória de Deus. Temos visto Deus agir de forma extraordinária e onipotente. Devemos sim seguir Jesus, porque ninguém irá até o Pai se não for depositando toda a sua fé em Jesus Cristo. Jesus nos conduz aqui nessa terra e nos conduzirá até a mansão celestial. Porque quando chegar o dia do Senhor, o dia em que Jesus voltará, que será o segundo advento de Cristo, Ele voltará e todo o exército celestial de Deus virá junto com Ele, Ele descerá à face da terra e todas as pessoas se curvarão, toda a língua confessará que Jesus é o Salvador. E todos aqueles que creram em Cristo e o aceitaram como Salvador e Senhor de sua vida serão ressuscitados e nós vamos subir com Cristo para o céu e Ele nos dará um corpo glorificado. Vale a pena seguir nesta terra com Jesus, porque após a nossa morte não haverá mais opção de escolha, porque a palavra de Deus nos diz: cabe ao ser humano morrer apenas uma só vez, e vindo após a sua morte o juízo final. Então precisamos consagrar nossas vidas e escolher Jesus agora. Hoje é a noite, hoje é a ocasião, hoje é a oportunidade de você e eu escolhermos Cristo como único Salvador e Senhor de nossas vidas. Então o texto nos recomenda um terceiro aprendizado, um terceiro ensinamento. Aprofunde as raízes da sua fé em Jesus. Aprofunde os seus conhecimentos em Jesus. Aprofunde o seu relacionamento em Jesus. Amém. Porque com fé em Jesus, você adora, louva e agrada ao Deus único e vivo. Se nós formos superficiais no nosso relacionamento com Jesus, nós não obteremos a intimidade com Deus e não desfrutaremos das maravilhas do Senhor. Mas quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Jesus, quando nós aprofundamos as nossas raízes, as raízes da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus nos enche da graça, dos dons, das virtudes do fruto de Deus. Cheios do Espírito, nós passamos a conhecer as revelações e as promessas do Senhor na Bíblia registrada e passamos a desfrutar por fé e graça das maravilhas, dos milagres do Senhor. Sim, precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. Então nós, enraizados em Cristo, nós vamos desfrutar da vida boa que o Senhor nos dá aqui e da vida eterna com o Senhor. Nós habitaremos com Deus na mansão celestial. Amém. E aí percebemos o quarto ensinamento que o texto nos oferece. Edifique sua vida em Jesus. Quer dizer, construa a sua vida. Muitos têm construído sua vida embasados nos ensinamentos dessa terra. E entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, e eles não têm paz, não têm alegria, seus projetos começam a ser construídos, mas são dissolvidos
não tem sua vida consolidada, seus relacionamentos não são consolidados, não tem a convicção de que Deus está com eles, não tem a convicção de vida eterna, não tem paz, não tem alegria. Mas quando nós edificamos a nossa vida no Senhor, nós certamente somos muito abençoados. Dedique-se em conhecer a Jesus Cristo e o Senhor te ajudará a construir a sua vida. Leia a Bíblia Sagrada, ore a Deus pedindo que o Espírito Santo te dê entendimento, compreensão e discernimento da palavra de Deus. E a palavra lhe dará sabedoria, discernimento, compreensão. E você conseguirá então resolver as situações adversas. Deus lhe dará as condições, poder e autoridade para dar testemunho, falar de Jesus para as pessoas e abençoá-las orando por elas, porque a autoridade de Deus estará com a sua vida. Porque você não terá uma vida superficial com Deus, mas sim você terá uma vida edificada no próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, na medida que você vai lendo, meditando, estudando os textos bíblicos, estudando a palavra do Senhor, ouvindo as mensagens, participando das celebrações, os ensinamentos espirituais e os seus princípios que vêm de Deus, vão mudando a sua vida, como tem mudado a nossa vida, e vão nos edificando de forma espiritual. Nós vamos compreendendo os propósitos, a vontade, o direcionamento de Deus, e isso nos ajuda a estarmos no centro da vontade do Pai Celestial, o que nos favorece muito, e isso muda a nossa vida aqui na terra e nos dá as garantias que nós tanto precisamos para com Deus habitar por toda a eternidade. Dessa forma, fazendo isso, observando o texto, as promessas registradas. Então Jesus fortalecerá a sua fé na verdade. Você não será enganado. Jesus encherá a sua vida com muitos motivos de gratidão. O que quer dizer isso? Que Jesus te dará motivos de gratidão, porque Ele fará maravilhas na sua vida, em prol da sua família, na vida dos seus conhecidos, dos seus familiares, do povo da sua cidade. Ele fará você e a sua família e a sua cidade prósperos, felizes, porque conheceremos o Senhor, viveremos para a glória dEle, e então o Senhor agirá em nós. E há uma terceira promessa que percebemos o texto nos oferecer. Jesus nos encherá com a plenitude de Deus. O que isso significa? Ser cheio com a plenitude de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos, tristes, ansiosos, melancólicos, inconsoláveis, vazios? Mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é selado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos enche com a plenitude de Deus, ou seja, a presença do próprio Deus habitando em nós. Porque quando nós cremos no Senhor, de todo o nosso coração, somos selados com o Espírito de Deus, e o próprio Deus vai agindo de forma extraordinária, se revelando a nós. Porque Ele escolheu se encarnar. Ele se tornou carne e habitou no meio da humanidade através do seu Filho Jesus Cristo. Ele escolheu vir à face da terra para sacrificar-se a si mesmo e ressuscitar dentre os mortos, vencendo os nossos pecados, retirando de nós toda a culpa, perdoando-nos de nossos pecados, constrangendo a nossa vida, nos levando ao arrependimento, nos atraindo para Ele, para nos dar uma vida plena, integral e eterna. Então todo aquele que crê em Cristo passa a ter essas convicções maravilhosas, cheios de Deus, cheios da plenitude do Senhor. O próprio Deus vem nos ajudar. Sim, passamos por dificuldades, enfermidades, tribulações, problemas financeiros, problemas de relacionamento, mas em todo o tempo Deus está conosco. Ele está de mãos dadas, está ouvindo os nossos clamores, tomando as providências,
antes mesmo que os nossos pedidos saiam da nossa boca em direção ao Senhor, ou que os nossos pensamentos construam as frases de adoração e louvor e os pedidos e intercessão a Deus em prol das pessoas, o próprio Deus já está agindo em favor daquele que o adora, que o segue e o louva. Jesus Cristo, o Salvador, Ele é o cabeça, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Supremo, Ele tem todas as condições de realizar o que nós precisamos. O que nos falta é depositar em Jesus a nossa fé, lançar sobre Ele toda a nossa esperança e expectativa. Então Jesus passa a habitar em nós, passa a governar as circunstâncias para o nosso bem. Jesus vai fazendo com que esse vazio se esvaia, vai eliminando todo o vazio e enchendo a nossa vida com a plenitude de Deus, com a graça do Senhor. Jesus passa a governar todas as coisas para o nosso bem. Jesus nos dá, então, presentes graciosos, agindo em nós e agindo através de nós para abençoar outras pessoas. E aí há aquela unidade, aquela comunhão, aquele compartilhamento pela graça, poder, compaixão e misericórdia de Deus, porque Ele nos ama muito. Muito. Sobre o quê? Sobre quem a sua fé está sendo alicerçada. Encerro trazendo à sua lembrança aquilo que nos traz esperança. Creia de todo o seu coração, com toda a sua fé, que Jesus é o Filho de Deus, que veio à face da terra. Deus habitou entre nós, Ele se materializou para que nós possamos crer nele. E crendo em Cristo, estamos crendo em Deus Pai. Seguindo a Cristo, estamos seguindo a Deus Pai. Sim. Fazendo a vontade de Jesus, estamos fazendo a vontade do Pai. Louvando e adorando o Filho Jesus, estamos louvando, adorando e honrando a Deus Pai. Então todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo e passa a habitar com Deus por toda a eternidade. Está garantida a vitória. Creia, entregue a sua vida a Jesus e tudo mais o próprio Cristo fará por você. Você quer acreditar em Jesus? Você quer hoje entregar a sua vida a Jesus? Você que um dia se desviou, hoje você quer se reconciliar? Vamos orar nesse sentido? Ó Deus soberano, Senhor das nossas vidas, recebe o nosso louvor, a nossa adoração por essa mensagem, pelo banquete que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de lançar sobre o seu Filho Jesus a nossa fé integral, a nossa esperança integral. Nós sim reconhecemos que somos pecadores. Nós sim reconhecemos que o seu Filho Jesus veio à face da terra para sacrificar-se e ressuscitar dentre os mortos, para que nós possamos crer nele e sermos salvos. Ó Deus, consulta o coração de cada um de nós que estamos participando desta celebração. Sonda-nos, esquadrinha-nos, converte-nos. Ó Pai, recebe o louvor e a adoração de todos. E essas pessoas amadas que estão querendo se reconciliar com o Senhor, acolhe-as, ó Deus, cele-as com seu Espírito Santo. Essas pessoas que estão ouvindo a mensagem, estão tomando a decisão pela primeira vez, cele-as com seu Espírito Santo também. Transforme as vidas de todos nós. Abençoa, Senhor, o nosso corpo físico, a nossa mente, os nossos pensamentos e sentimentos. Abençoa o nosso espírito. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossa multidão de pecados. Lava-nos e purifica-nos com o sangue de Jesus. Reconcilia-nos contigo. Mantenha-nos, ó Deus, em comunhão com o Senhor. Abençoa cada um que está participando do culto e todas as famílias. Oramos assim, clamando em nome de Cristo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar, nesta ocasião, em louvor e adoração ao Senhor, o hino 366 do cantor cristão, intitulado Firmeza. Como nós meditamos
meditamos, nossa fé precisa ser firmada em Jesus. Então não ponha a sua fé, não deposite a sua fé, não alicerce, não enraize a sua fé em nada e em ninguém, somente em Jesus, o Salvador. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Enquanto estamos aqui nessa terra, não podemos ver a face de Deus. Mas Deus se fez carne, Ele se materializou através de seu Filho Jesus, para que todas as pessoas que crerem em Cristo sejam salvas, não pereçam, mas tenham uma vida eterna com Deus. Então, quando chegar o dia final da nossa vida, ou quando chegar o juízo final, todos que crerem em Cristo verão a Deus e com Deus habitaremos por toda a eternidade. Face a face estaremos com Deus. Deus abençoe sua vida, seus sonhos, seus projetos, te fortaleça, te faça muito feliz. Nós vamos orar mais uma vez e encerrar essa celebração. Eu quero convidar minha esposa para orar. Obrigada, Deus bendito, porque o Senhor mandou Jesus aqui para nos salvar, para nos ensinar, e nós podemos dizer que a nossa fé, o nosso amor estão firmados em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Colocamos mais uma vez as nossas vidas diante do Senhor e clamamos que o Senhor, por favor, nos ajude, Pai querido, a criar raízes no Senhor. O Senhor nos ajude, Pai querido, a sermos alicerçados no Senhor. Que a nossa fé, Pai querido, seja desenvolvida e que nós, Paizinho, estejamos sempre prontos a fazer a Tua vontade, a obedecer ao Senhor. Amém. Muito obrigada porque mais uma vez o Senhor nos falou, o Senhor nos mostrou e nos ensinou a Tua palavra, a Tua verdade. Obrigada, Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Obrigada, Deus, são tantos motivos de gratidão. Muito obrigada por Jesus. No nome dele oramos. Amém. Que a gloriosa graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o Criador Pai Celestial, as consolações e a comunhão, os dons espetaculares e as virtudes do fruto do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, a Igreja do Senhor em Salesópolis e em toda a face da terra, hoje e por todo sempre. E nós dizemos, amém. Glória a Deus. Boa noite, bom repouso para você e uma boa semana na presença de Jesus. A paz do Senhor.